Pessoal, então vamos lá para a nossa terceira aula de História, que deu origem ao Império Romano. Monarquia Romana. A monarquia romana, durante o governo dos reis etruscos, como eram conhecidos, os reis que reinaram durante o período da monarquia, Roma passou por uma série de transformações. Sendo essas transformações, então, as comunidades agrícolas evoluíram para um centro urbano, ou seja, o que era antigamente apenas pequenos vilarejos onde ficavam os moradores que cuidavam do plantio da terra, que tratavam da terra, agora começou a se tornar centros urbanos de grande importância e influência em toda a região. Os limites territoriais foram expandidos, ou seja, foram conquistando mais faixas de terra e ampliando os seus espaços, os seus domínios. Templos foram construídos às suas divindades, onde eram cultuadas as suas divindades, e outros edifícios também foram construídos, como o Senado, como praças, entre outros edifícios que precisaram ser construídos para que as cidades da monarquia romana se desenvolvessem. As artes passaram a ser patrocinadas, principalmente pela monarquia. Afinal de contas, a arte ela reafirma o poder da nobreza, o poder da monarquia, reafirma o poder dos governantes. Tá? Então, por isso a arte ela vai passar a ser patrocinada não só pela própria monarquia, mas pelos patrícios, como são chamados os grandes poderosos da monarquia. A arte ela vai ter como função também de, além de mostrar, de afirmar o poder, também vai ter a função de convencer a população de que aquele é o governo legítimo e de que se deve obediência àquele governo. Também houve grandes projetos de obras públicas, como a construção de canais de irrigação. Uma vez que para que essa sociedade ela se desenvolva como monarquia ou em qualquer outro sistema de governo, precisa-se de obras públicas, precisa-se manter a funcionalidade das cidades. O Fórum começou a se destacar como centro da vida política pública e religiosa, política e social da vida de Roma, ou seja, da cidade de Roma. Ou seja, o Fórum ele passa a ser o centro de toda a vida relacionada às questões públicas, desde a questão religiosa, política, social, tudo vai estar envolvido ali dentro do Fórum, tudo vai ser debatido e discutido dentro do Fórum. Da fundação de Roma. Primeiro, nós temos a lenda que diz que houve os gêmeos, Rômulo e Remo, que mamaram em uma loba e que essa loba cuidou deles até que eles crescessem e pudessem, então, dar início a essa cidade de Roma. Né? Roma foi fundada por volta de 753 a.C., na região do Lácio, por povos latinos, que é onde eu mostrei para vocês. Né? Essa sociedade ela era dividida em 4 grandes etapas. A primeira etapa era dessa sociedade eram os patrícios, que eram os donos das terras, possuíam direitos políticos, ou seja, tudo relacionado à política. Os patrícios estavam ali dentro da organização. Tanto é que é por isso que hoje, quando a gente vê alguém que é arrumadinho, que tem dinheiro e tal, a gente costuma chamar de patricinho ou patricinha, né? Que vem desse termo, patrícios, que eram as pessoas mais influentes economicamente. Temos também a segunda classe, que são os clientes, que são os plebeus associados com os patrícios, que esses plebeus também tinham um pouco mais de dinheiro, mas ainda assim eles eram associados a esses patrícios e em função da vida pública, né? No entanto, eles já não tinham os mesmos direitos que os patrícios. Nós temos aí os plebeus, que é a terceira classe, que são os homens livres, mas não possuíam direitos políticos. E os escravos, por fim, que eram os plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Então, nessa sociedade romana, aquele indivíduo que se endividava demais, ele era preso e escravizado até que a sua dívida fosse paga.
Os reis da monarquia romana. Tivemos Rômulo, de 753 a 717 a.C., Numa Pompílio, de 717 a 673 a.C., Túlio Hostílio, de 673 a 642, Anco Márcio, 640 a 616, Tarquínio Prisco, 616 a 579, Sérvio Túlio, 578 a 535, e Tarquínio, o soberbo, de 534 a 509, né? A política ela era resumida basicamente tinha a Assembleia das Cúrias, formada por cidadãos de idade militar, ou seja, se fosse no nosso período, seriam cidadãos a partir dos 18 anos de idade, responsável por decretar as leis, eram essas Assembleias das Cúrias, e o Senado era o Conselho dos Anciãos, que elegiam os reis. Os reis eram eleitos por esses anciões para que governasse Roma até sua morte. Essa pirâmide ela apresenta basicamente como é que funcionava o sistema de governo. Primeiro, o governo ele não era passado, era uma monarquia que não era passada de pai para filho, então ela não era uma monarquia hereditária, certo? Tínhamos os patrícios, que era de onde eram tirados esses reis, eleitos pelos anciões que governavam lá dentro do Senado. Os clientes que auxiliavam os patrícios, que eles eram dependentes ou agregados dos patrícios, né? Uma espécie de funcionários ou que estavam ali sempre presentes no cotidiano deles. Os plebeus, que eram a princípio não tinham direitos, tá? Que era boa parte eram lavradores, comerciantes, artesãos e uma massa também utilizada para o exército, né? Eram os indivíduos que eram levados para trabalhar dentro do exército. E os escravos, que eram considerados instrumentos de trabalho, que era a base da atividade produtiva, era eles que eram utilizados para a base alimentar e produção, de modo geral, dessa sociedade, que eram presos e escravizados, tanto por guerra como por... Já na República Romana, o Senado ele era o órgão máximo da República e a sua influência se manifestava em todas as instâncias da vida romana, responsável pela manutenção das tradições, da administração das finanças, assuntos militares, religiosos e a aceitação ou anulação das leis votadas nos comícios. Esses comícios, pessoal, eles são reuniões que são feitas para decidir o que pode ser e o que não pode ser bom para a República Romana naquele momento, tá? Lembrando que essa república, essa democracia romana, ela é completamente diferente da democracia que nós temos costume de conviver com ela aqui no Brasil, por exemplo, tá? É uma democracia completamente diferente. Bom, continuando aqui. Quem era senador nesse momento, ele é um cargo vitalício, certo? Os seus membros, obviamente, tinham origem patrícias, ou seja, eles faziam parte dos patrícios, né? Não foge muito ao sistema anterior da monarquia. Já os magistrados, eles tinham funções bem específicas e os cargos eram temporários, como se fossem prefeitos, governadores, né? Tinham aí entre cerca de 4 e 5 anos para cada um. Depois disso era feito novas eleições e apenas os homens livres é quem poderiam votar. Além disso, além desses cargos de senadores, havia outros magistrados também de importância, como o pretor, que é responsável pela aplicação da justiça, os censores, eleitos a cada 4 ou 5 anos e responsáveis pelo recenseamento da população, o questor, que era a função dele era administrativa e atuava como cobrador de impostos, né? O edil,
a administração, abastecimento e segurança de Roma. Eles administravam a cidade, abasteciam com alimentos, a função deles era comprar, ou seja, importar alimentos, né, trazer para a cidade, tanto mantimentos quanto material de artilharia, no caso, material de guerra, e a segurança de Roma, né? Ou seja, era responsável também por parte do exército. O pontífice que ele vai ser responsável pelos assuntos religiosos. Hoje o pontífice nosso aqui que nós conhecemos, o principal relacionado à Igreja Católica é o Papa, certo? Ele que é o principal responsável pelos assuntos religiosos relacionados à Igreja Católica. A centurial são os principais magistrados que exerciam o direito de declaração de guerra. Caso houvesse a necessidade, o grupo da centurial, esses magistrados, eles é quem decidiam se haveria guerra ou não. A curial, que reunia o Senado de Roma e os representantes das assembleias das províncias, ou seja, cada uma das pequenas províncias, das cidades mais afastadas de Roma, era reunida junto com o Senado através da curial. Tá? A República ela vai chegar ao fim devido a questões de crise. Tá? Bom, a República Romana sofreu uma crise referente durante um extenso período de instabilidade política e agitação social, que culminou com o fim da República Romana e o advento do Império Romano entre 134 a.C. e 27 a.C. Isso aí vocês podem verificar aí na página 53 e 54. Tá? A crise na República. Os grupos sociais privilegiados tornaram-se mais poderosos em função da ampliação de suas fortunas e da concentração de propriedades sob seu controle, o que aumentou o descontentamento entre as camadas populares. Ou seja, essa crise ela vai acontecer justamente pelas questões das mudanças políticas, né? Das mudanças políticas sociais sofridas aí em Roma, principalmente após as conquistas, né? Ou as conquistas que aconteceram. E aí o que acontece? Essas conquistas foram importantes? Foram. As conquistas, nós temos aí como principais consequências dessas conquistas o desaparecimento gradual das diferenças étnicas, linguística e cultural em favor de uma progressiva romanização, ou seja, uma ideia de fazer uma Roma única, né, uma Roma homogênea, e aí isso vai causando essa gradual forma de desaparecer de diferenças étnicas, linguísticas e culturais. Outra consequência também foi a incorporação de novas técnicas e de táticas de combate e armamento no exército, além do financiamento das obras públicas pelo lucro das guerras. Ou seja, tudo isso daí vão ser as consequências dessas conquistas, né? Consequências boas ou ruins, mas são consequências de um conflito. Tá? Bom, pessoal, até aqui nós fomos até a página 54. Hoje nós não vamos fazer todo o capítulo, que é um capítulo bem extenso e tem muita coisa a ser explicada ainda, mas até aqui eu vou pedir que vocês já façam e já comecem a responder as atividades desse capítulo, certo? Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no meu PV do WhatsApp, aí vocês têm o número lá no grupo da escola, fiquem à vontade. Boa tarde, até a próxima aula. Aí.